O novo imperador acaba de nivelar o jogo. Agora são os marinheiros que estão com a cabeça a prêmio e uma nova aliança é formada. Bug agora lidera os ex-Chichibukai Crocodile e o maior espadachim do mundo, Mihawk. Gente, se a gente achava que o Bug se tornar um imperador por si só já era um feito absurdo, ele ainda veio com essa. Inclusive, esse muito provavelmente foi o real motivo para ele ter adquirido esse título de imperador. Ele, na verdade, formou essa aliança primeiro para depois ele... Não, o pessoal fala, não, cara, tem um Mihawk como subordinado. Então toma aí título de imperador, não tô nem aí, o cara merece mesmo, galera. Vamos falar sobre o capítulo 1056 de One Piece, não antes de você mandar uma Bug Dama no botão de se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece, galera. Vamos lá. Primeiro a gente vê a capa do capítulo onde o Katakuri, o homem, finalmente aparece ao lado do Oven, né? Enfim, né? Podia ser só o Katakuri, prestes a enrabar por completo a Germa Double Six. Galera, lembrando que quando a gente teve o arco de Holy Cake Island, o Katakuri simplesmente randomizou o Ichiji ali sem problema nenhum. Pegou ele pelo pescoço como se fosse nada. E isso, galera, eu acho que não vai se repetir. Convenhamos, né? A Germa, ela com certeza vai conseguir ali junto dos outros irmãos, conseguir fugir e não ser pego pelo Katakuri, né? Eu acho que, bom, a proposta é justamente essa, né? Eles terem ido resgatar os outros irmãos e não todo mundo ser preso pelo Katakuri. Então é provável que eles consigam dar um jeito de fugir. Bom, o Katakuri apareceu finalmente, né? Tá ali inteiraço, sem dano nenhum, sem atadura nenhuma. Mas ainda assim, né, a grande expectativa era de que ele evitasse a invasão do bando do Barba Negra e não da Germa Double Six, né? A grande expectativa era aquela, mas a realidade tende a ser um pouco decepcionante. Tivemos também mais uma página antes do capítulo, né, mostrando de novo a Uta, né, um pouco do preview do que vai ser o plot dela no filme, mas a gente vê ela junto do Shanks num pequeno flashbackzinho ali, andando pela Vila Fuchsia. Ela e o Luffy, eles se conheceram quando crianças, né? Foi inclusive divulgado nessa semana um sketchzinho, né? Um rascunho. Ela também nessa página escreve mais uma canção, enfim, e foi revelado um pouco sobre as habilidades da Uta, e eu queria falar um pouco sobre isso para tocar num ponto específico que vai ser muito importante, talvez, para algo dentro da obra em si. A gente teve divulgado alguns detalhes de como funciona a fruta da canção, né? Ela pode controlar os corpos das pessoas e mandar as suas consciências para o chamado mundo da Uta, né? Meio que o mundo da fantasia, onde as mentes são inseridas, enfim, mas ela parece que perde o controle desses poderes e por isso ela vai ser a vilã do filme, né? Assim como eu tinha sugerido na minha análise do trailer, ela segue o mesmo padrão de personagem feminina com temática de cor vermelha, que acaba perdendo o controle dos seus poderes e se torna vilã, estilo Fênix Negra e a Feiticeira Escarlate, tanto que em um trailer mais recente a Uta aparece, né, com asas negras ali, com uma tonalidade mais dark, enfim. Mas o mais interessante aqui é que para evitar que ela durma e com isso ela possa acabar perdendo os poderes, enfim, a coisa ainda tá meio nebulosa, mas o fato é que a Uta, ela come um cogumelo para não dormir, chamado Nezuki no Ko, com a intenção de fechar aquele mundo para sempre e acabar morrendo sem dormir, enfim. Tá meio nebuloso ainda todo esse plot, mas o fato é que ela consegue comer um cogumelo que impede que ela durma. Será que essa vai ser a mesma justificativa para o Barba Negra também nunca dormir? A gente sabe que ele também nunca dorme, né? Pelo menos na visão das pessoas ele nunca aparece dormindo. Então será que essa vai ser a justificativa? Eu acho que seria uma justificativa muito fácil, né? Inventa um cogumelo alucinógeno que impede você de dormir. Parece uma saída meio barata. Eu acho que o Barba Negra ainda vai ser algo mais macabro. Inclusive, acho que envolvendo muito do que acontece também com o Cavendish ali, né? Com aquela dupla personalidade, enfim. Mas isso a gente se aprofunda em um outro vídeo, né? O papo aqui é o capítulo 1056 de One Piece, começando meio tranquilo até, né? A gente vê o Raizou e a Shinobu completamente chupados. Eles foram completamente chupados pelo Almirante Aramaki, e é falado também sobre a Tsuru, né? Esposa do Kinemon, como
como ela também acabou com uma queimadura, com uma cicatriz de queimadura no rosto, mas ela decidiu morar na capital, enfim, era a esposa do Kinemon, então foi bom ver que o Kinemon ainda segue firme com ela. A gente vê também a Carrot. Ela agora se tornou a nova governante de Zou, já que o Nekomamushi e o Inuarashi eles decidiram permanecer em Wano para servirem ao clã Kozuki. Gente, que foi? Eu entendo até a perspectiva do Nekomamushi e do Inuarashi de não, você carrega a vontade do Pedro. Ela até questiona, mas eu nem sequer sou a Mink mais forte, tem outras pessoas muito mais fortes do que eu. E eu, de certa forma, até entendo o lado dos ex-governantes, mas caraca, a Carrot, ela não teve nenhum grande momento, sabe? Um grande momento de destaque, seja no quesito de força, sabe? Aquela famosa catarse que meu brother Tassiano adora falar, né? De força ou sequer de liderança que fizesse a gente comprar de fato essa ideia. Cara, ela foi derrotada pelo Perospero. Ela não teve nenhum grande momento onde ela tivesse algum feito de liderança também. Então, cara... Bom, eu não sei, eu acho que foi só o Oda, tipo, ah, cara, já que a gente não vai botar ela no bando, né, pra deixar os fãs dela ali minimamente satisfeitos, dá aí o título de governante de Zou pra ela, que acho que a galera vai ficar ali satisfeita, vai ficar um pouquinho mais tranquila. A gente vê também a revelação do Sukiyaki, né, ele aparecendo para o Momo e a Hiyori, se revelando como o avô deles e para o restante dos samurais, né. A gente teve todo esse plotzinho no começo do capítulo ali em relação aos samurais, pra gente ver como vai ficar mais ou menos cada plotzinho deles, né, a resolução de cada um deles. Mas a bomba começa a vir depois, quando a Robin ela fala sobre Pluton estar em Wano para o resto do bando e que não pôde vê-la. Eu vou... Oda, me dá uma resposta. Só tipo, tá trancado. Fala que tá trancado, que precisa de uma chave, que alguma coisa aconteceu. Por quê? Ela... Não, tava logo abaixo deles. Mano, por quê? Por quê? Cara, a gente ficou anos esperando pra conhecer, pra saber como é essa arma ancestral, e agora que tava logo ali, a gente nem sequer vê um piquitinho assim de uma silhueta. Eu só que... Cara, não precisava nem mostrar a arma por completo. Eu queria, todo mundo quer. Mesmo que a arma não fosse ativada agora, mostrasse pelo menos a silhueta da arma, que o Oda adora colocar silhueta, pra gente ficar, caraca, mas a arma é grande mesmo. Pô, mas esse navio aí, ele parece o Sunny. Ou qualquer coisa, mano. Qualquer coisa que desse algum motivo pra gente começar a especular, pra gente se entreter com alguma coisa em relação a essa arma. Mas nada. Não tivemos nada. Eles até se perguntam, né? Mas caraca, a arma ancestral aqui. O Luffy até recusa, fala que não tá nem aí, né? Até porque ele não quer conquistar nada, né? Não é nem uma arma tal. Assim como o Roger também sabia a localização de uma arma, mas ele não tinha intenção de conquistar nada da mesma forma que o Luffy, né? Mas eles se perguntam, tá, mas por que o Oden ia querer libertar essa arma? E pode ser que tenha um motivo mais específico na cabeça do Oden, né? Afinal, ele sabia sobre o século perdido. Mas assim, se a gente considerar uma justificativa mais simples, cara, é uma fucking arma ancestral que vai permitir com que você tenha força o suficiente para você garantir a liberdade do seu país. E eu acho que isso por si só já é um motivo suficiente para o Oden querer usar essa arma, abrir as ele queria abrir as fronteiras do país, e para isso ele precisaria ter força, ter poderio militar o suficiente para garantir que aquele país permanecesse seguro. Então, por mais que o Oden ele não tivesse talvez a intenção de usar essa arma tipo contra alguém diretamente, bom, provavelmente ele até gostaria de usar contra o governo mundial, né? Afinal, ele também sonhava com um novo amanhecer do mundo e do país de Wano, mas só se tratando do país em si, isso já seria uma garantia, uma garantia maior para você ter uma proteção para aquele país. Então eu acho que a justificativa poderia ser só essa. Pode ser que tenha algo a mais específico, mas pra mim isso já seria uma resposta mais do que satisfatória. Agora eu queria retomar um ponto sobre o capítulo passado, que é sobre a mudança geográfica que o país de Wano sofreu
a gente viu que o país de Wano ele foi cercado por montanhas, para que o país ele fosse protegido, ele ficasse mais protegido. Só que a gente não sabe como. Primeiro, ele foi cercado por essas montanhas, né? E aqui surgem duas possibilidades. A primeira delas seria partindo de um feito de algum membro, de alguma criatura da raça do Ors, que está praticamente intrinsecamente ligada ao país de Wano. A gente vê aquela gigantesca caveira que é a caveira de Onigashima, né, que pertencia a algum membro da raça do Ors, e essa raça ela possui a alcunha de arrasta nações ou arrasta continentes. E isso significa que em algum ponto da história essa raça foi capaz de arrastar países, arrastar nações, arrastar continentes. E pode ser que pelo menos um desses feitos tenha sido arrastar montanhas para formar essa fortaleza ao redor do país de Wano. E a segunda possibilidade seria, quem sabe, durante o século perdido, um antigo usuário da fruta da pedra, a mesma fruta do Pika. Vocês reparem na estrutura de como é a geografia do país de Dressrosa. Se eu não me engano, a gente não tem nenhuma certeza, nenhuma fala específica que explique pra gente por que exatamente a geografia de Dressrosa é daquela forma, mas seria muito interessante se a geografia, completamente cercada por uma cadeia de pedras enormes, tenha sido feita pelo próprio Pika pelo mesmo motivo, para você transformar o país numa fortaleza cercada de gigantescas montanhas para assim evitar invasores. Mas agora eu não vou lembrar ao certo se Dressrosa já era daquela forma antes do Doflamingo invadir o país, né? Se eu não me engano, possa ter algum frame que mostre o país antes da invasão do Doflamingo e que o país já era daquela forma, mas enfim, fica aí pelo menos a primeira possibilidade, que seria uma atuação de alguém da raça do Ors, que, como eu falei, está muito mais diretamente conectada ao Wano e que faria bastante sentido também, justificaria o título que essa raça possui. Agora, a gente viu que o Wano também foi completamente inundada, e na primeira leitura que eu tive, me pareceu que essa foi só uma consequência natural, né? O país ele foi fechado, a Grand Line possui um clima completamente bizarro, climas completamente bizarros, fenômenos naturais completamente únicos e por muitas vezes incompreensíveis pela lógica, e talvez simplesmente isso tenha feito com que chovesse por muito tempo ou tivesse uma grande chuva em algum momento da história que tivesse inundado o país. Muita gente até brincou, né, que não, Bruno, não é como se tivesse chovido uma só vez. Pode ser que tenha chovido durante séculos, né, tenha sido uma chuva muito extensa, mas galera, chuva evapora, pelo amor de Deus. Mas enfim, se fosse realmente uma consequência natural, por mais que a gente brinque aqui, não precisaria ter uma justificativa lógica, não porque choveu por muitos anos, ou não porque teve um grande dilúvio, mas a chuva não evaporou. O fato é que, o que interessa aqui pra gente é que talvez realmente o Wano tenha sido inundada de propósito para esconder Pluton. Muita gente discutiu essa possibilidade e levantou até a possibilidade desse ter sido o crime de Zunisha. Será que Zunisha foi a responsável por ter inundado a antiga Wano? E o grande ponto contrário a isso é o fato de que o mar de Wano possui água doce, tanto que é por isso que a antiga Wano foi preservada e possivelmente o navio junto, né? Caso ele também esteja ali no fundo do mar de Wano e não esteja, né, cercado por oxigênio. E por isso também que quando o bando sobe a cachoeira de Wano e eles veem as carpas nadando naquela cachoeira, eles se perguntam se carpas não deveriam ser, né, não deveriam viver em água doce, dando um indício já no começo do arco de que aquela água que saía, que vinha pela cachoeira do país de Wano, eram de água doce, e isso foi confirmado agora no capítulo passado. Ou seja, se tivesse sido Zunisha que tivesse ali jogado uma porrada de água para dentro do país de Wano, para dentro da fortaleza do país de Wano, ela teria que tirar essa água muito provavelmente, né, do oceano, que seria água salgada. A não ser que ela tenha pego a água doce de algum outro lugar, isso acaba sendo um empecilho para esse ter sido o crime de Zunisha. E uma outra possibilidade seria o antigo deus da chuva, que foi mencionado em Skypiea, onde está esse infeliz
deles, né? Assim como a gente teve mencionado lá em Skype, é o deus do sol, tivemos também o deus da chuva, da floresta e da terra. Então pode ser que o antigo usuário que fizesse menção, que fosse reconhecido, né, enxergado como o deus da chuva, tivesse realizado esse feito, e que hoje, muito provavelmente, a minha aposta seria, né, o Monkey D. Dragon. Independente se a fruta dele for a Akuma no Mi, a Logia do ar, ou qualquer outro tipo de Akuma no Mi, assim como eu falei sobre o Aramaki, né, o Almirante Vaca Verde, que foi mencionado como uma Logia da floresta, eu não acho que todas essas frutas que fizeram menções a esses deuses precisariam necessariamente ser Hito no Mi, modelo mítica, alguma coisa. Eles poderiam ser de qualquer outro tipo de Akuma no Mi, Paramecia, Zoan ou Logia. O importante é que eles fossem enxergados como deuses. Esse seria o único fator necessário. Se eles fossem enxergados como deuses, independe qual o tipo da fruta deles. No caso do Luffy foi um caso mais particular, mas eu não acho que tenha acontecido a mesma coisa com essas outras frutas que fazem menção a esses deuses, né? Não, vamos mudar todos os nomes dessas frutas aqui. Não tem necessidade. No caso do Luffy, é um caso particular porque foi a Akuma no Mi de Joy Boy no passado, então existia um fator ainda maior para que o nome fosse alterado, mas eu não acho que aconteceu com as outras frutas. Ou seja, poderia ser o antigo usuário da mesma Akuma no Mi do Monkey D. Dragon que fez com que chovesse muito e realmente tivesse causado ali um dilúvio em Wano, e o fato do país ter sido completamente inundado não ter sido uma causa, uma consequência natural. Poderia ser perfeitamente, mas pode ser que tenha sido proposital e esse tenha sido o causador dessa inundação. Agora, voltando à arma ancestral, a gente vê que a Shinobu chega ali com uma aparência completamente renovada ali, né? Chega dizendo: vocês disseram que mulheres maduras são encantadoras? São encantadoras armas ancestrais? Mandando um papo muito aleatório, Frank, que tipo, que diabos é você? E a Tama pedindo para entrar no bando. Meu amigo, me deu um gatilho nessa hora. Ai, me deu uma pontada no coração. Nessa hora eu fiquei... Ainda bem que o Luffy ele só falou: não, quando você aprender umas artes ninjas aí, umas técnicas ninjas, aí tudo bem. Aí a gente te aceita no bando, né? E eu espero que isso só aconteça quando o One Piece estiver no final. Quando o One Piece já estiver no final, não, agora você pode entrar, pum, fim de One Piece, a gente não tem Tama de fato no bando. Mas agora falando sério, essa cena me lembrou muito aquele flashback do Roger, quando ele vai até Zou e o Pedro, ele fica ali querendo fazer parte do bando do Roger, e o Roger ele recusa, ele diz: não é a hora e tal, você vai ficar em stand-by, cada um tem o seu momento, né, todo mundo tem o seu momento de brilhar, e o Pedro, vocês sabem que brilhou, né, quando explodiu, né, um belo de um brilho, mas eu acho que foi a mesma sensação, né, que a gente teve com o Roger recusando a entrada do Pedro, eu acho que a gente viu agora com a Tama também. Depois vemos o Caribou descobrindo a localização de outra arma ancestral além de Poseidon e dizendo que aquela pessoa adoraria saber disso. Gente, o Caribou, mas é uma teoria tão antiga. Quando ele soube da existência de Poseidon, quando ele descobriu que a verdadeira identidade da Shirahoshi era Poseidon lá na Ilha dos Tritões, e depois, quando ele foi preso pelo bando do Kaido, eu fiquei, cara, tá aí o plot perfeito para ele soltar o verbo para proteger a própria vida ali, dizer: não, Kaido, não me mate, eu sei a localização e eu sei a identidade da arma ancestral Poseidon. Ele falaria isso pro Kaido para evitar que ele fosse morto, e com isso o Kaido ele despertaria um interesse em querer essa arma ancestral para ele, aquela arma ancestral que a Big Mom teria em posse, já que a Ilha dos Tritões pertencia, era um território pertencente a Big Mom. Ele ficaria: ô, sua velha coroca, fiquei sabendo que tu tem uma arma ancestral aí, não quer dividir comigo. E aí seria o motivo perfeito para eles tretarem. Só que isso nunca aconteceu. A Big Mom nunca soube da arma ancestral que ela possuía. O Kaido também não soube dessa informação e essa treta nunca aconteceu. Eles tretaram no começo do arco, mas foi por motivo deles, né? Agora eu quero que vocês comentem quem vocês acham que o Caribou ele se referia. Será que vai ser o Barba Negra? Só porque, bom, é o Barba Negra e ele precisa dessas informações porque ele é o vilão final de One Piece?
Poderia ser, ou será que vai ser alguma outra pessoa menos importante? Alguns dias se passam e o bando sai sem se despedir do Momonosuke. Ele fica completamente perdido ali, mas cadê todo mundo? O pessoal decidiu sair mais cedo e tal. E a gente vê no porto, galera, que página linda da interação do Luffy, do LOL e do Kid nesse momento de despedida entre eles, né? Eles tentando decidir a direção para onde cada navio vai partir, ou o tempo, né? Não, vai amanhã, você tá aí querendo sair junto comigo, vai outro dia e tal, porque eles naquela treta deles infinita, já que agora a aliança deles chegou ao fim. Gente, cara, não é nem muito pelo Kid, mas pela aliança do Luffy e do LOL, tá acabando assim, cara, como é que pode? A gente tá nessa desde 2011, que o Luffy e o LOL, eles estão juntos lá em Punk Hazard. E agora isso chegar ao fim, cara, é quase um fim de um casamento isso. E assim, por mais que, assim, já aproveitando para divagar um pouco, por mais que o LOL, essa aliança toda tenha terminado agora, pode ser que eles acabem se encontrando ainda mais pra frente, né, no meio dessa guerra final, o LoL ele faça alguma aparição, mas o fato é que o LoL, ele por ser um D, e até pela fruta dele, pelo histórico da fruta dele, ter a habilidade da cirurgia perene, que fornece a imortalidade para outra pessoa, né, a juventude eterna, digamos assim, para outra pessoa, e isso muito provavelmente, né, foi feito no passado com Ine-sama para ela manter essa vitalidade até os dias de hoje, muito provavelmente desde o século perdido. Então o LoL ele tá muito envolvido nesse plot final, nessa saga final de One Piece, então por mais que ele não vá até Laugh Tale, pode ser que ele ainda tenha um envolvimento em Marijoa, ele apareça em Marijoa e a gente tenha alguma revelação através disso. Mas enfim, cada um decide a sua direção, mas o que interessa é quando o Kid mostra o cartaz da Cross Guild, com o Bug liderando Crocodile e Mihawk. Galera, como eu falei no começo do vídeo, esse é o motivo, não é, olha só, como foi revelado depois, parece que isso foi uma consequência depois do Bug ter se tornado um imperador. Tipo, ele se torna um imperador, os ex-Chichibukai acabam, né, percebendo, notando a imponência e tal, o poderio do Bug e falam, cara, talvez seja uma boa se aliar com o Bug, mas galera, isso provavelmente aconteceu antes. E esse muito provavelmente foi um dos grandes motivos pro Bug ele ser reconhecido como um Yonkou. Galera, ele tem o Mihawk, que maluco adorava vir de meme, com o meme de que ele era um tripulante secreto do Shanks, porque o Mihawk, certeza, tripulante secreto do Shanks. O cara, ele na verdade ele se tornou um tripulante não secreto do Bug, dá pra dizer assim, tudo bem, não faz parte do bando do Bug em si, mas eles formaram uma aliança onde o cabeça ele é o Bug. Vamos lá, alguns pontos. É muito irônico a gente ver tanto o Crocodile e o Mihawk eles aceitando formar essa aliança, porque ambos, os dois, eles não são personagens de aceitar fazer uma aliança tão fácil assim. O Crocodile em Marineford, ele tava cagando e não queria fazer aliança com o Doflamingo, coisa nenhuma, ele queria era cuidado dele. Ele até aceitou fazer aliança em Impel Down pra ajudar, mas por conta do segredo dele lá, que o Ivankov sabia, senão ele também não tava nem aí. E o Mihawk é a mesma coisa, galera, ele é um lobo solitário, então ver esses dois personagens, cara, se aliando ao Bug é um negócio muito bizarro, e a gente se pergunta, cara, mas cadê a Hancock também nisso? Já que é pra se unir os antigos Chichibukai, cadê a Hancock, cadê o Evil nessa história toda, né? A gente ainda precisa saber o paradeiro deles. E sobre essa aliança, galera, por mais que eu acredite que a iniciativa tenha partido do Bug em formar essa aliança, porque é de interesse dele e não parece, né, típico dos outros personagens, do Crocodile e do Mihawk, tomarem a frente para proporem uma aliança como essa, acredito sim que a iniciativa tenha partido do Bug, ainda assim ele ter sido o cabeça dessa aliança, né, por mais que ele talvez tenha sido, né, o iniciante, né, aquele que tenha proposto tudo isso,
o mérito maior muito provavelmente não foi dele em fazer qualquer coisa que eles tenham feito até o momento, né? Eles formaram essa aliança, mas se eles tiverem feito, enfim, combatido marinheiros ou qualquer coisa do tipo, óbvio, o mérito vai mais pro Mihawk e mais pro Crocodile, principalmente pro Mihawk, né, do que pro Bug. E o Bug, ele acabou talvez tendo sido reconhecido ali pelo mundo, né, pelos jornais, não, que é o Bug que tá liderando e tal, mas por algum tipo de piada, mas o maior mérito provavelmente foi do Mihawk mesmo. E a grande cereja do bolo dessa aliança da Cross Guild foi eles terem colocado recompensas nas cabeças dos marinheiros. Gente, algo que muita gente até gostava de especular, mas de quanto seriam as recompensas dos marinheiros caso eles fossem piratas? De quanto seriam as recompensas dos almirantes? Isso a gente pode ter a revelação nessa última saga de One Piece, galera. Cara, tudo bem, é um sistema diferente, a quantidade de dinheiro que o governo mundial tem é uma, e a quantidade de dinheiro que o Bug tem é outra. Não quer dizer que o Bug ele tem a mesma fortuna, né? O mesmo cacife, o mesmo caixa para colocar recompensas tão significativas assim na cabeça dos marinheiros, assim como o governo mundial faz com os piratas e com os criminosos, com os demais criminosos, revolucionários e afins. Mas galera, é um negócio muito bizarro. De quanto vocês acham que vai ser a recompensa dos almirantes que o Bug vai colocar? E até aproveitando esse gancho sobre as recompensas, a recompensa do Sabo, que muita gente tá ansiosíssimo para ver uma atualização. Eu vi um indício, uma certa dica aí de que talvez o Sabo ele também receba uma recompensa, uma atualização para uma recompensa de 3 bilhões de berries, assim como o Luffy e o Law. E qual o indício para isso? Vocês lembram de qual foi a recompensa que foi colocada na cabeça dele lá em Dressrosa pelo Doflamingo? Ele recebeu, assim como o Luffy e o Law, 3 estrelas. Então será que assim como o Luffy e o Law eles receberam 3 bilhões de berries pelas suas cabeças, pode ser que o Sabo ele também receba uma recompensa como essa? Afinal, ele tá mais famoso do que o próprio Dragon. Então será que ele vai ter uma recompensa até maior do que a do Dragon? Pelo menos, né, nesse momento atual, nessa saga final de One Piece, é um negócio que eu não ficaria surpreso se realmente acontecesse. O cara tá sendo tratado como um deus. Mas seguindo, galera, o Law ele dá uma cópia do Road Poneglyph para o Kid. Muito legal, justo, né? Nada mais justo, né? Afinal, ele também teve participação na derrota do Kaido e da Big Mom. Só que o detalhe é que o Kid, ele diz que ele já tem uma cópia do Poneglyph da Big Mom e que ele forçou um dos generais da Big Mom a dar para ele. Galera, a história que foi contada pra gente foi completamente o oposto disso. Vamos relembrar o que a Brulé ela fala pra gente lá em Holy Cake Island? Ela tinha dito que tanto o Kid, o Apu, o Capone e o Uruji, eles tinham tentado entrar no território da Big Mom, né, ao longo daquele time skip, ao longo daqueles últimos 2 anos, mas foram forçados a sair, com exceção do Bad, né, que aceitou trabalhar para Big Mom, e o único que realmente conseguiu fazer alguma coisa tinha sido o Uruji, que chegou a derrotar um comandante da Big Mom, provavelmente o Snack, né, que depois deve ter perdido o posto de General Doce, essa deve ter sido a causa para ele perder esse posto, e no anime inclusive adicionaram a cena do Cracker depois, né, aparecendo logo depois para finalizar o Uruji, coisa que não aconteceu no mangá, mas, né, passa aquela impressão de que conforme você vai adentrando no território da Big Mom, você vai primeiro enfrentando os generais doces mais fracos e depois, né, vai enfrentando os mais difíceis. Se o mais fraco não consegue lidar, aparece um segundo mais forte do que o primeiro. Então, pela história que foi contada pela Brulé, nada disso aconteceu. O Kid ele não teria conseguido uma cópia do Road Poneglyph. Pode ser que, como o Kid, né, também é boca solta, ele possa ter inventado, né, misturado um pouco ali as informações e ter, enfim, confundido a galera. Pode ser que ele tenha levado realmente um pau do Snack, nem tenha conseguido direito enfrentar o comandante mais fraco da Big Mom na época, enquanto o Killer tenha conseguido ali uma cópia do Poneglyph dela ou o resto do seu bando e depois eles tenham fugido depois do Kid levar um pau do general mais fraco. Isso na época, obviamente, ele não estava tão forte quanto hoje em dia.
pode ser. E o Kid ele tenha alterado um pouquinho ali a história para parecer um pouquinho mais forte. Não, a gente, né, obrigou o General Doce lá a entregar a cópia do Poneglyph. Mas não parece que foi isso. Ou o Oda só não lembra mesmo que a coisa não aconteceu dessa forma. Mas dando o benefício da dúvida, pode ser que o Kid ele tenha alterado um pouquinho a história aí. Só que de qualquer forma, galera, por mais que o Kid ele tenha conseguido uma cópia da pedra da Big Mom e tenha agora conseguido uma cópia da pedra de Wano, o Law ele muito provavelmente conseguiu uma cópia da pedra de Zou. Afinal, ele foi até lá com um bando diferente do Kid. Então o Law ainda tá na frente em relação ao Kid. Mas por mais que o bando do Kid esteja na desvantagem em relação a essa corrida pelo One Piece em tentar conseguir as cópias das pedras, o Killer sugere que se eles quiserem realmente participar dessa corrida pelo One Piece, que é aconselhável que eles procurem um homem com uma cicatriz de queimadura, ou dependendo da tradução, que poderia ser traduzida, né, como cicatriz com formato de chamas. O que provavelmente é o primeiro caso, né, a primeira possibilidade de tradução aqui. Uma cicatriz de o homem com a cicatriz de queimadura. Engraçado como o Luffy fica logo depois, tá, mas quem é esse cara? O Kid, tô na frente de você. Porra, mas me conta, tipo, tô curioso, né? Nem pela vantagem ou não, só tô curioso pra saber quem é. E aí começaram as possibilidades. Cogitaram o Bullet, porque o Bullet vai ser canonizado, o vilão do Stampede. Esquece, galera, não vai ser. Teve gente, até a gente pode até levantar a possibilidade de ser o Sabo. O Sabo também tem uma cicatriz no rosto, ou até, quem sabe, o Pel, que também tem uma queimadura ali por conta da explosão, que ele não morreu milagrosamente. Mas a principal alternativa, galera, o principal personagem com reais cicatrizes de queimadura no corpo é o Aokiji. Galera, ele tem cicatriz de queimadura pelo corpo inteiro, praticamente. Ele tem uma cicatriz enorme de queimadura no seu ombro que sobe até o pescoço. Ele tem a sua mão direita completamente queimada ali até a altura do cotovelo. E ele perdeu uma perna na luta contra o Akainu, tendo que usar hoje uma perna feita de gelo, também resultado de queimadura. Então, galera, se for para identificar um personagem com mais cicatrizes de queimaduras do que o Aokiji, não tem, vai ser ele. E por mais que ele ainda seja um personagem muito nebuloso, esteja ali, quem sabe, trabalhando com Barba Negra, né? Essa foi a última informação que a gente teve do personagem, né? Ainda assim, é uma forma de você pelo menos introduzir ele nessa história de alguma forma, pelo menos, né? Muita coisa tá oculta em relação a ele e pode ser que ele tenha, sim, alguma informação privilegiada, quem sabe, né? Agora que ele tá muito próximo do Barba Negra. E por fim, Yamato aparecendo no telhado da capital das flores ali, tendo esquecido de que ela não pediu para o Luffy, para que ela entrasse no bando. Ela, meu Deus do céu, tô perdendo o bonde, com um sorriso no rosto, dizendo que é hora de ir com o Luffy e o pessoal e viver como Kozuki Oden. Galera, nos primeiros spoilers, muita gente até achou que ela ia ser esquecida de fato em Wano e, tipo, toda a construção que foi feita capítulo passado do Momo dizendo, não, você agora faz parte do bando do Luffy, você não deve nada ao país de Wano, a gente tem que se garantir agora com o nosso pessoal que vai continuar aqui e você vai viver o seu sonho, é isso que você quer, você já ficou presa por todo esse tempo. E depois dessa construção, vocês acham que a Yamato ia ser esquecida? Vocês acham que ela vai realmente ser esquecida? Vocês acham que o semblante dela, sorrindo feliz, é um semblante de que vai ser esquecida, vai ser deixada pra trás? Não, meu amigo, ela vai sair correndo e até é provável que ela faça a mesma coisa que o Oden fez com o navio do Barba Branca. Atire uma corrente no navio e seja puxada pelo navio e consiga subir até o barco. E eu sei que muita gente pode pensar que, nossa, mas ela dizendo de novo que vai viver como Kozuki Oden, não supera nunca. Mas eu acho que essa fala, nesse momento em específico, me fez repensar um pouco essa ideia, né? Por mais que a gente queira ver a personagem se identificando como Yamato, tipo, ganhando sua própria personalidade, vivendo como ela mesma, o fato é que o sonho dela é viver como o Oden, é realizar os feitos do Oden, é reproduzir a trajetória de vida do Oden. Então, esse é o sonho dela. Não tem como a gente fugir disso. Ela quer viver dessa forma. Então, sim, enquanto o resto do bando não realizar
os seus próprios sonhos, enquanto o Luffy não se tornar rei dos piratas ou todo mundo conseguir realizar o seu sonho, ela vai sim continuar se identificando como Oden, porque é isso que ela quer. Ela quer reproduzir a jornada do Oden. E quando ela finalmente se sentir realizada, ela pode finalmente dizer: não, consegui realizar o meu sonho, agora finalmente eu sou Yamato. E isso só vai acontecer no mesmo tempo em que o resto do bando realizar os seus sonhos. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um capítulo, mais uma semana. Se você ficou até o final e caiu de paraquedas, ou tá sempre assistindo os vídeos e ainda não é inscrito, aproveita nesse momento para conferir a sua inscrição no canal e o sininho, galera. É muito importante o sininho tá ativado para sempre sair quando tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!